Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos, a todos que estão assistindo pelas redes sociais, que estão assistindo essa programação ao vivo, mais um programa Resgatando a Família. Estamos aqui mais uma noite, felizes na presença do Senhor, e sabemos que Deus vai falar com você nesta noite. O Senhor tem uma palavra de edificação para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nós estamos alegres, estamos felizes, porque Deus nos concedeu mais uma oportunidade de nós estarmos na presença dEle, podendo levar a palavra que adentra os teus lares nesta noite. E que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês, né? Que Deus venha abençoar os lares, venha abençoar a todos que estão nos vendo neste momento, e que você nos ajude, seja um mensageiro de Deus aí, compartilhe essa live, né? Compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, na tua linha de transmissão. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para todos, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos liberta. Amém. Nós já queremos mandar um abraço a todos que estão ao vivo conosco, aos nossos irmãos lá da igreja. Que Deus abençoe a todos nesta noite. E eu já queria trazer uma palavrinha para você, que está ali em Isaías 66, versículo 1 e 2. Uma palavra para nós já meditarmos nesta noite, onde Deus vai falar conosco. A palavra de Deus em Isaías 66, versículo 1 e 2, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aleluia! Que palavra poderosa! Que essa palavra venha adentrar os nossos corações. Isaías 66, versículo 1 e 2, que nós podemos ver aqui a soberania de Deus. A palavra de Deus fala que o céu é o trono dele. Olha a grandeza de Deus, e a terra é o estado dos pés do Senhor. A grandeza e a soberania de Deus. Como Deus é maravilhoso, como esse Deus é grandioso. Nós não podemos imensurar a grandeza desse Deus, a soberania dele, Ele sabe de todas as coisas, A própria palavra diz que Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, antes que nós fôssemos concebidos. Olha só, a soberania, do Senhor. E podemos aprender aqui também que tudo vem da mão de Deus, Tudo é criação de Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus, Nós não temos nada para oferecer o que Deus merece, Mas a palavra aqui, ela nos dá, uma esperança, porque a palavra ela diz, que o Senhor está de olho, O olhar do Senhor está atento para aqueles pobres de espírito, de espírito contrito, espírito humilde, Como nós temos que ter esse espírito, um espírito de dependência, Nós temos que ser dependentes do Senhor, porque sem Ele nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem Ele nada nós podemos fazer, nada nós podemos fazer. A soberania, a grandeza, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, O Senhor, tudo está no controle de Deus. Então, sem, a dependência em Deus, nós não existiríamos, E nós temos que também ter esse espírito contrito, Nós temos que entender que nós somos pecadores, Todos os dias nós temos que nos arrepender, porque nós somos pecadores, nós somos homens que pecam, Nós somos já a nossa própria natureza, de pecador. Então nós temos que entender que nós somos pecadores, Se não for a graça de Deus, se não for o sangue de Jesus, para nos justificar, nós seríamos
condenados, né? E ele vai falar também, no versículo 2, e fala também no final, que treme diante da minha palavra, né? Como é bom a pessoa que treme diante da palavra de Deus, aquela que ouve, né? O temor da palavra, que ouve a palavra de Deus e obedece, né? Que nesta tarde, nesse começo de noite, você possa ouvir essa palavra e saber que o Senhor quer falar aos nossos corações, que o Senhor quer falar com a tua família, né? Talvez você tenha vivido uma vida que você não está satisfeito, uma vida de vazio, uma vida que você sabe que falta algo, né? Você tem buscado algo e não sabe o que é, mas o Senhor diz nesta noite que somente Ele pode preencher esse vazio que há no teu coração. Somente através da palavra de Deus os nossos caminhos podem ser endireitados. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, né, para que você abra o teu coração, para que você venha abrir o coração, como diz aqui em Isaías 66, um espírito, fala Senhor, um espírito de humildade, fala Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, fala comigo nesta noite, porque eu e a minha família, nós queremos mudar, né, mudar de direção, mudar, porque nós não suportamos mais essa situação. Então vamos orar ao Senhor, né, que o Senhor venha falar conosco. Pai, nós oramos nesta noite, já te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, te louvamos pela tua soberania, Pai. Nós sabemos que tudo está nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos nesta noite, ó Pai, declaramos ao Senhor que nós somos pecadores, ó Pai, sem a tua presença, ó Pai, sem o teu Santo Espírito nós não somos ninguém, nós não vamos para lugar nenhum, ó Pai, sem a tua presença, ó Pai. Pai, abre os nossos corações nesta noite, a tua palavra diz que o Senhor está, ó Pai, com o teu olhar, ó Pai, focado naquele que tem o Espírito, Pai, contrido, ó Pai, o Espírito humilde, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor possa encontrar esses corações, que nesta noite o Senhor possa encontrar essas famílias, ó Pai, e que a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo venha agir nas nossas vidas nesta noite, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra, fala com o teu povo, Senhor, direciona esta família, direciona, Pai, esse pai, direciona esta mãe, Senhor, nesta noite, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Então, ó Pai, nesta noite, ó Pai, fica conosco, ó Pai, nesses momentos, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. É que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Amém, aleluia. glória a Deus. Você quer comentar aí de pessoas que estão aí ao vivo Sim, conosco? já tem várias pessoas aqui conosco, assistindo, acompanhando esta live, né? Nós agradecemos de coração a todos que estão aqui. Pedimos para que você, se puder, compartilhe com alguém. Glória a Deus. Né? Logo mais entraremos na palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Um abraço para Lina Franciscane. Minha prima. Que Deus abençoe. Silmar Aparecida também. Ela está acompanhando. Maria Rosângela. Ela fala a paz do Senhor. A paz do Senhor. Maria Rosângela. Que Deus abençoe. Silvana Maria também. Sandra Santana. Sandra. Glória nossa a Deus, irmã. glória a Sandra. Que Deus abençoe, Sandra, poderosamente a sua vida, a sua família. Geni Alves também, a irmã Geni, que Rogério Deus Inácio. abençoe. Rogério Inácio, Juliana Inácio, que Deus abençoe, está acompanhando também, diz a paz do Senhor. Maria Rosângela. Maria Rosângela. A Silmar Aparecida também fala Glória a paz a do Senhor Deus. Jesus. Glória a Deus a todos que estão nos acompanhando. Acredito que tem outras pessoas, mas não estou conseguindo ver aqui. Mas o desejo do nosso coração é que o Senhor fale poderosamente com você através da sua palavra. Então continue aí, se você puder compartilhar, né, essa live com algum amigo no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, né, alcançar mais alguém para que a palavra do Senhor, né, ela possa ser ainda mais propagada. E o Senhor, ele tem uma palavra hoje, né, bem direcionada, né? Isso, uma palavra poderosa para pais e filhos. Olha, você
você vai ser grandemente abençoado, sua família vai ser grandemente abençoada. Então não saia daí. Elísio Santana também está conosco, a paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente nosso irmão Elísio. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua família. Amém? Queridos, nós vamos entrar agora com os nossos patrocinadores e logo mais entraremos na palavra. Glória a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Glória a Deus pela Azul Cargo Express, essa empresa abençoada da nossa amiga Gisele Amorim. Glória a Deus, que Deus abençoe ali a nossa irmã Gisele Amorim. Então está conosco também a Vistoria União. Se você está aí precisando fazer uma vistoria veicular, um carro, moto, se você está necessitando fazer uma vistoria, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União fica ali na JV da Cunha Silva, 1825, ali ao lado do Poupa Tempo. Chegando ali no Poupa Tempo, você vai ver ali na esquina a Vistoria União. Está aparecendo aí o telefone aí no seu vídeo. Se você está precisando fazer um orçamento, liga lá, fala com o Nicolas. O Nicolas vai te atender ali e você será bem atendido. Então, se você necessita de uma vistoria, de confiança, credibilidade, agilidade, vá na Vistoria União. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esses patrocinadores, por esses abençoadores da obra. Que Deus possa multiplicar cada dia mais e prosperar essas empresas que estão aí conosco. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Então, nesse momento nós estaremos entrando no momento da palavra. Continue conosco, se você puder abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Nós estaremos vendo aqui, analisando, meditando na palavra do Senhor que está em Efésios, capítulo 6. Fique conosco. O Senhor vai falar ao seu coração, amém? Efésios capítulo 6, se você não pode estar acompanhando na palavra, ouça atentamente o que o Senhor fala. Olha só, eu quero, antes de entrar na palavra exata, no que nós iremos falar aqui, nesse início de noite, eu quero falar o que fala aqui um pouquinho antes, em Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não viva como insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Glória a Deus. Olha só,
a palavra de Deus diz: procurem entender a vontade do Senhor. É através da palavra de Deus, é através dos princípios e dos ensinamentos que o Senhor tem na sua palavra, que nós entendemos a sua vontade. Então, por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus. E nós estamos aqui nesse programa resgatando a família, no qual nosso tema principal é falar da família, da família cristã, daquilo que Deus ele espera de uma família que teme ao Senhor. Amém? Então, olha só, procure entender a vontade de Deus. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar aqui nesse início de noite, para todos que nos ouvem e para todos que vão nos ouvir. Nós, como famílias, aqueles que tememos ao Senhor, glória e que temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e de prática, nós precisamos procurar entender qual é a vontade de Deus para nossa família, para os nossos filhos, amém? Então, que você venha abrir o seu coração para ouvir o que Deus quer falar conosco nesse início de noite. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Versículo 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-lo. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Então, olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para os filhos e para os pais. Um pouquinho antes, ele está escrevendo para os esposos e para as esposas. Agora, ele vai falar com os filhos e novamente com os pais. Então, nós precisamos procurar entender o que o Senhor espera de nós, tanto como filhos e principalmente como pais, porque eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui são pais, né? Mas também, de qualquer forma, somos filhos também. É verdade. Não é verdade? Então precisamos entender o que Deus, ele espera de nós. E o Senhor vai falar aos nossos corações. E essa palavra, ela tem uma palavra tanto para o filho como para o pai. Então, a primeira coisa que ele diz é: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Lá em Colossenses, novamente essa palavra é direcionada. Ele fala assim: filhos, obedeçam a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Então, olha só. Se um filho quer agradar a Deus, principalmente uma criança, o que ele deve fazer é obedecer os seus pais. Interessante. Né? Isso agrada a Deus. Filhos, obedeçam seus pais porque isso agrada a Deus. Aqui em Efésios capítulo 6 diz: filhos, obedeçam seus pais porque é o certo a fazer. Então, olha só, a palavra de Deus é clara sobre a obediência aos pais. E por que é muito importante nós falarmos disso? Porque às vezes nós pais não temos a noção e a noção da importância que é os nossos filhos obedecerem a nós como pais. Só deles obedecerem, então eles já são abençoados. Já são abençoados. Interessante, né? Por isso que nós temos que cobrar dos nossos filhos a obediência, né? Falando mais agora direcionadamente para uma criança ou um adolescente, como que ele agradaria a Deus? Sendo um filho obediente.
Se ele fizer isso, ele já está agradando a Deus. Por isso que nós temos que discipliná-los, né? Sim. Pensa com 3, 4 anos. E isso, o que é importante? É importante que nós como pais sabemos desse princípio bíblico. Como nós podemos atrair a bênção de Deus? Nós precisamos saber desse princípio bíblico, porque daí nós também vamos poder orientar os nossos filhos nisso, porque é exatamente o que fala em Efésios 6:4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, olha só, nós sabendo que a obediência é algo muito importante para o Senhor, nós precisamos disciplinar os nossos filhos a obedecer aos pais. E a palavra de Deus fala mais sobre a honra, né? Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só, isso é tão sério que está entre os 10 mandamentos. Olha só. A honra a pai e mãe está entre os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, e a palavra de Deus fala que é o primeiro mandamento com promessa, né? Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá vida longa na terra. Olha só, cada princípio importante que nós precisamos entender, procurar entender, né? Procurar entender. É claro que nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo, todas essas coisas que nós estamos falando, às vezes não é tão levado parece que não é tão importante assim, né? Mas a palavra de Deus nos orienta para que a gente possa ter uma família abençoada. É importante que nós venhamos a ensinar a importância da obediência, a importância da honra, a importância de ensinar os nossos filhos na disciplina e na instrução que vem de Deus. Então, quer dizer, não é qualquer ensinamento, não é qualquer filosofia, não é qualquer narrativa, no qual o mundo tem vários ensinamentos, o mundo tem várias narrativas, o mundo tem várias maneiras, né, de educação de filhos, de crianças, mas a Bíblia, ela tem uma maneira específica, que é o pai como autoridade, né? E recebendo ali dos seus filhos a honra, né? Um filho que honra seus pais, ele vai bem em todas as coisas, a palavra de Deus fala. E isso também é um alerta para nós, porque às vezes nós, como pais, nós não sabemos desse princípio, desse mandamento. E às vezes nós já somos adultos e não aprendemos ainda o princípio da honra, pai e mãe, né? Então isso é uma coisa muito importante para que a gente venha pôr em prática também na nossa vida, porque se nós não vivermos esse princípio com os nossos pais, como que nós podemos ensiná-los a nossos filhos? E você vê como que a palavra ela trata os pais que não faz isso, né? O versículo 6:4 ele diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, pais, não eduque da maneira mundana. Isso. O que está falando? Não eduque do teu modo, não eduque da forma que você acha que é o correto, mas sim, né, na disciplina e na instrução que vem de Deus. Vem de Deus. Então é isso que você está falando, né? Às vezes a gente acha que é de qualquer forma, né? Não. Né? Como o mundo ensina ou como eu acho. Não. Ou como até mesmo eu fui educado. Isso, de passado dos avós, né? Porque às vezes você não foi educado numa cultura cristã. E você vai passar isso também. E aí você precisa se voltar para a palavra, é aquilo que eu iniciei falando, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam mais como insensatos, mas sim como sábios. E como que nós podemos viver como sábios? Procurando entender a vontade de Deus. Interessante, né? Que a palavra que ele usa aqui na minha versão, não irritem, olha que interessante. Não é você ficar falando, quando você não ensina ele, quando você não admoesta ele na palavra, você está fazendo isso.
Você está irritando. Você provoca a ira. A ira, Você provoca a ira. Provoca Na a criança, ira. olha. Ele fala, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, ou não levem seus filhos a ira, mas antes, né, instrua eles na disciplina do Senhor. Então isso é muito importante. E assim, e você vê que o apóstolo Paulo trata aqui com filhos e com pais. A palavra do Senhor também fala que os pais devem voltar o seu coração aos seus filhos. É o tempo, né, que nós estamos E os seus filhos depois voltarão o seu coração aos seus pais. É o nosso, né? Então, nós vemos nos nossos dias que está tendo uma ruptura entre gerações. Não é verdade? Você vê que os filhos, eles não têm obedecido e nem honrado aos pais. E quando eles vão ficando mais adultos, pior ainda. E quando nós falamos de honra, nós não estamos falando que você tem que fazer e concordar com tudo que o seu pai faz. Mas você deve honrá-lo simplesmente pelo fato dele ter te dado vida e a oportunidade de ter o dom da vida. Então, essa é a honra. Né? Então, não é fazer coisas erradas e aceitar coisas erradas que talvez o pai venha a cometer, mas honrá-lo porque ele trouxe a vida, então, a sua vida, né? Então, isso é um princípio bíblico que o Senhor nos ensina, né? E assim, a cultura nossa brasileira, ela tem um jeito de não respeitar os mais de idade, né? Você já percebeu? Então tem tipo assim, meu pai não sabe nada. Isso você ouve em escolas, né? Quando você estudava, você ouvia isso, meu pai é careta. Não, dá a impressão, né, que muitas vezes nós temos uma cultura que não valoriza a sabedoria dos mais velhos. E isso é totalmente condenável biblicamente, porque a Bíblia fala para que a gente ouça os mais velhos, porque eles têm ali sabedoria para nos passar, né? Então, quando a palavra de Deus fala que os pais devem voltar o coração aos seus filhos, para que daí então os seus filhos voltem o coração aos seus pais, a Bíblia é clara no qual precisa haver um posicionamento, precisa haver um entendimento e também uma responsabilidade de você realmente ensinar os filhos na disciplina e na instrução que vem do Senhor, sabendo que os nossos filhos são pecadores e eles necessitam ser instruídos na disciplina e na instrução do Senhor, porque não é porque eles são pequenos que eles são santos, eles são pecadores. Infelizmente, a semente do pecado já nasce, né, no coração, no nosso coração. Uma criança ainda pequena, você consegue ver ali nela os traços do pecado ali já desde pequena. Então, os pais precisam entender isso. Interessante que lá no livro de Lucas, lá em Lucas capítulo... eu nem ia falar sobre isso, mas o Senhor me colocou aqui forte para que eu fale sobre algo. Lucas, bem no início, ali, Lucas capítulo 1 ou 2. Olha só. Deixa eu achar aqui. Eu nem marquei, mas é algo que Deus está colocando aqui no meu coração e eu vou falar. Em Lucas capítulo 2, aliás, Lucas capítulo 1. Olha só, aqui, Lucas capítulo 1 é o anúncio de João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista. E olha só o que fala, eu vou ler só uma pequena parte. Lucas capítulo 1, versículo 14, diz assim: você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. O anjo Gabriel está falando isso aqui para Zacarias, para o pai de João Batista, tá? Pois ele será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho e nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, e fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus.
será um homem, olha, presta atenção nisso aqui, versículo 17, será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparar o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais, presta atenção, fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Glória a Olha Deus. só, o ministério de João Batista, essa palavra é falada lá em Malaquias, lá no final de Malaquias, né? Sobre o coração, no espírito de Elias e voltar o coração dos pais aos filhos. Agora é repetida aqui em Lucas, no anúncio do nascimento de João Batista, e o anjo é claro em dizer que João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, e que ele seria um homem cheio do um homem com o espírito e o poder de Elias, que prepararia o povo para a vinda do Senhor e que faria o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria dos justos. E quando nós... esse era o ministério de João Batista. Olha só, era um ministério de reconciliação, né? E quando nós vemos um pouquinho mais para frente... no capítulo 3, Lucas capítulo 3, gente, isso aqui é totalmente fora do script que nós tínhamos preparado aqui, mas eu vou Glória falar a porque Deus. é o que Deus colocou forte aqui ao meu coração a respeito disso. Olha só, João, lá no Lucas capítulo 3, João Batista ele está preparando o caminho. Olha só, aqui ele já estava em ação, ele já estava... Ali foi antes dele ali nascer. foi né? antes, ali era antes dele nascer, era a Certo. profecia que o anjo estava entregando para o pai. E aqui ele já está adulto e já está Preparando o cumprindo caminho. o seu ministério, no capítulo 3. E aí diz assim, ó... sobre ele, o profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro. Olha só, João foi profetizado também pelo profeta Isaías. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Esse era o ministério de João Batista, preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, né? Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Glória a Então Deus. todos verão a salvação enviada por Deus. Olha só, o ministério de João Batista Glória a era Deus. aplainar, olha só, aplainar, endireitar lugares acidentados, aplanados, né? As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Os vales serão aterrados e as colinas niveladas. O que a palavra do Senhor está falando aqui conosco? Ele está falando que o ministério de João Batista era o ministério de combater o pecado. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João Batista. E o que isso tem a ver com aquilo que foi profetizado através da vida de João Batista lá no capítulo 1? Ele será um homem cheio do espírito de Elias, do poder, e fará que o coração dos pais se convertam aos filhos. Então quer dizer... é uma ligação ali geracional, né? Uma ligação geracional que faria que os pais realmente tivessem essa visão que os seus filhos, eles precisam ser aquilo que Efésios 6 está falando ali. Eles precisam ser admoestados, ensinados na lei do Senhor. Por quê? Porque o coração deles precisa ser aplainado. Verdade. O coração dos nossos filhos precisam ser aplainados. Nós, como pais, precisamos estar atentos e ver o pecado dos nossos filhos e combatê-los um a um com a ajuda do Espírito Santo. E nós sabemos que o ministério de João Batista é esse, né? Se você continuar lendo aqui o que ele fala,
se você continuar lendo o que ele fala, a mensagem dele é essa, né? O que nós devemos fazer, falava as multidões para ele, né? E João respondia: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Cobradores de impostos, né? Também vinham até ele e falavam: o que devemos fazer? Não cobre impostos além daquilo que é exigido, né? Então ele tinha realmente esse ministério de nivelar o coração do homem, de levar realmente o homem ao arrependimento. Esse era o ministério de João Batista. Então, o que é esse espírito de Elias, no qual Malaquias aqui também fala, para que a gente possa entender melhor? Eu não sei se vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu venho estudando isso há muito tempo. E o Senhor colocou o meu coração. Olha só, Malaquias capítulo 4 fala assim: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais voltem para os seus filhos. Olha só. E o coração dos filhos voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha só, é também uma obrigação de nós pais voltar o nosso coração, o coração dos nossos filhos, e conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, assim como João Batista fazia, a um, ensinando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é pecado, aquilo que tem que ser combatido. Você entendeu? Olha, filho, isso aqui é pecado, isso desagrada a Deus. Olha, você precisa vencer o egoísmo. Você vive muito para si mesmo. E foi o que João Batista fez. E foi o que João Batista fez. Esse era o ministério de João Batista. Então, aquilo que foi profetizado lá em Malaquias capítulo 4 se cumpre na vida de João Batista. Ele era aquele que aplainava os caminhos. Aquele que fazia realmente o coração dos filhos, dos pais se voltarem aos filhos e falar: somos pecadores. Somos pecadores. Isso é importante que a gente venha entender. E a gente vive esse tempo. O apóstolo Paulo confirma isso lá em Efésios 6. Lê novamente o que você tirou da página, mas ele fala: não provoqueis os seus filhos a ira. Não irrite seus filhos, antes crie segundo a instrução e o conselho. Antes criem. Queridos, não adianta a gente criar eles nos conceitos mundanos. E o mal do homem, nós sempre falamos aqui, é o pecado. E os nossos filhos não são diferentes. Nós, como pais e mães, precisamos admoestar e ensinar nossos filhos no princípio do Senhor, combatendo os pecados do coração deles, até que o Senhor venha. Olha só, os pais são aqueles que nivelam, juntamente com o Espírito Santo, o coração dos seus filhos. Glória a Deus, é verdade. Nós somos aqueles que nivelamos, né, o coração dos nossos filhos, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter essa consciência. Às vezes nós somos pais que não honraram seus pais também. Nós precisamos vir a se arrepender, porque isso traz maldição. A desonra pai e mãe traz maldição. Nós precisamos nos arrepender e nivelar o nosso coração. Falar: Senhor, eis-me aqui. É necessário que isso aconteça. Nós vivemos esses dias de João Batista. O que Jesus fala a respeito de João Batista, amor? Que dos profetas não houve ninguém maior que João Batista. E o que ele fazia? João Batista não fez nenhum grande milagre. João Batista somente pregava arrependimento. E Jesus, o Filho de Deus, fala que ele foi o maior de todos os profetas. Nascido de mulher, não há ninguém maior que João Batista. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o que é isso que ele ensinava? É aquilo que nós lemos aqui em Lucas, em Lucas capítulo 3. Né? Era o que João Batista fazia. Ele aplainava. Ele nasceu com esse propósito. Olha só, João Batista nasce com o propósito de preparar o caminho para a vinda do Senhor. Ele nasce com esse propósito. Nós, quando somos pais, temos a missão de preparar o coração dos nossos filhos para que o Espírito Santo cele eles depois.
Eles precisam saber que são pecadores. Eles precisam saber que precisam de arrependimento todos os dias. Eles precisam saber que a frustração que talvez eles sentem, o vazio que eles sentem, não tem outra razão a não ser o vazio da presença do Senhor. Porque aquela frase bem conhecida, né? Filho de crente não é crentinho, né? Nós precisamos ter esse comprometimento. E como que nós nos comprometemos? Assumindo essa posição, né? Olha só, Malaquias diz: se o coração dos pais não se converter ao coração dos filhos, o Senhor viria e castigaria a terra com maldição. O que isso quer dizer? Se nós não discipularmos os nossos filhos, no dia do juízo, não vai ter o que fazer. Não é verdade? No dia do juízo não vai ter o que fazer. O Senhor viria e castigaria a terra com maldição. Então nós precisamos entender que o ministério de João Batista, que era preparar o caminho para Jesus, é o nosso ministério também. Nós também precisamos nivelar os corações. Nós precisamos também chamar a nossa casa ao arrependimento. Nós precisamos também chamar os nossos filhos ao arrependimento. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala claramente: pais, não trate seus filhos de modo a irritá-lo. Quando nós não disciplinamos os nossos filhos na lei de Deus, você está provocando a ira nos seus filhos. Você está levando os seus filhos, talvez, para um caminho de morte, que você, vai se arrepender amargamente depois. Isso é sério. E esse pais voltem o coração aos seus filhos também fala de geracional. Nós já falamos várias vezes aqui. Precisamos ser geracionais. Nós precisamos fazer isso a começar pela nossa casa, mas nós também precisamos fazer isso pelas nossas crianças. As crianças precisam saber que elas necessitam da palavra de Deus. Que elas são filhas criadas pelo Senhor. O Senhor os fez. O Senhor nos deu elas de presente. Elas são herança do Senhor para nós. No entanto, precisam ter um encontro com Deus. Precisam se arrepender dos seus pecados. Precisam saber que são pecadoras. Precisam saber que a criança, quando nasce, ela vive naquele mundinho de egoísmo. Não é verdade? Cabe aos pais tirar a criança desse mundo de egoísmo. E muitas vezes nós vemos os pais fazendo exatamente o contrário. Colocando eles ainda mais para o egoísmo. Dando tudo o que a criança quer. Nunca falando não para a criança. Talvez tentando compensar a ausência com presentes. Ausência, o relacionamento. O relacionamento, o ensino, o tempo. Os nossos filhos nunca quiseram presentes. Eles querem presença. Isso é uma falácia dos nossos dias. Esse é um ensinamento mundano que corrói, é mentiroso, tem feito nós perdermos uma geração. É verdade. Nós vemos uma geração diluída, que não ouvem seus pais, não consideram seus pais, desonram seus pais. Como a gente tem presenciado. Não é verdade? Como nós vemos isso com tristeza. É verdade. Não é verdade? Verdade. Isso corrói o nosso coração. Mas por quê? A culpa será que é desses filhos? Não, a palavra de Deus fala: pais, converta seu coração. Se arrependa. Que os corações dos seus filhos vivem. Esses filhos aí, Deus te deu. Só que eles são de Deus. Nós prestaremos herança, né? conta. É a própria herança. A palavra de Deus fala em Salmo 127 que eles são um presente. Presente. Nós prestaremos contas da vida deles. Com certeza. Se nós somos pais cristãos, nós devemos fazer isso aqui. Tentar entender o que Deus quer. Na verdade, essa é a nossa maior missão. Nós precisamos entender o que Deus quer. Porque quando lá no Éden, o homem e a mulher,
elas se unem, a primeira coisa que o Senhor fala, vai procriar, né? Vai multiplicar, né? Sim. Não é verdade? Nós precisamos sair do nosso egoísmo, né? Nós falamos, precisamos tirar as crianças do egoísmo, mas às vezes o primeiro que precisa sair do egoísmo é os pais. É verdade. Aquele egoísmo de não querer discipular e falar e ensinar alguma coisa na hora do jogo. Porque dá trabalho, né? Ai, eu tô aqui no meu jogo de futebol. Tô aqui na manicure, eu tô aqui na minha academia. Eu tô aqui no meu salão. É verdade. Não é verdade? E aí nós vamos terceirizando a função. Só que no dia do juízo, nós não vamos terceirizar. Porque o Senhor, o justo juiz, não permitirá. O justo juiz não permitirá. Ele vai querer que nós prestemos conta da herança que Ele colocou nas nossas mãos. E o que o Senhor fala, eduquem e disciplina na instrução que vem de Deus. Meu Deus. Né? Essa é a palavra de Deus. Eduquem essas crianças e disciplinem elas, conforme Paulo Freire ensina, conforme esses monte de falácia dos nossos dias ensina. Não, na admoestação e na disciplina que vem da palavra. Se nós falharmos nisso, nós somos fracassados. Mas sempre há tempo. É tempo ainda. E interessante, né? E fazer isso em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas. Da criança, né? Em Todas. todas as áreas. A educação, ela é física, ela é intelectual e ela é moral. Nós precisamos ensinar. E Deus, Ele tem disciplina para tudo. O que a palavra fala sobre glutonaria? Pouco falado. Mas o Senhor fala, controla a tua boca. Isso é falta de domínio próprio. Isso tem que ser ensinado para as crianças. Não é fácil o que eu estou falando, mas é real. E não é ensinado, né? O que a palavra fala sobre várias coisas, imoralidade sexual, sobre preguiça. Quanto que a Bíblia fala sobre preguiça? Não é verdade? E será que nós temos ensinado isso para os nossos filhos? Os nossos filhos, muitas vezes adolescentes, tendem a preguiça. Tende. E você fala, pecado, filho, resiste a isso. Levanta, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa fazer o exercício, você precisa movimentar o teu corpo. Isso é educação. É fácil deixar eles 24 horas, ou 12 horas, ou 6 horas, né, na frente de um celular. É cômodo para nós, mas é destrutivo para eles. Então, nós precisamos nos posicionar. Então, eu creio que esse é um tempo que o Senhor está chamando os pais a um posicionamento. Verdade. A um posicionamento sério. A pegar a palavra. É claro que perfeito não somos. Erramos. E eu também sou desafiado, né, amor? Nós somos desafiados, porque eu tenho 2 filhos em formação. Todos os dias. Talvez você pode falar, mas seus filhos têm 11 e 13. Só que eu não estou falando nada meu, eu estou falando da Bíblia. Eu faço isso com os meus filhos, eu tento fazer isso com os meus filhos. E eles têm atitudes mundanas. Isso aqui não é uma receita minha. E vira e mexe, eles têm atitude mundana. Atitudes mundanas. Tem que ir lá e falar. Ensinar. E outra coisa, paciência. Porque não se planta uma semente e colhe o fruto no outro dia. Você vê, precisa ter paciência. E a gente vê homens, né, de Deus, na palavra de Deus, você vê Cornélio, né? Sim. A palavra de Deus fala, quando começa a falar em Atos, vai falar assim que ele era um homem temente, piedoso. Olha que interessante. E o que ele fez? Ele prepara toda a família para receber Pedro. E ali a palavra de Deus fala que todos ali foram cheios de Deus, cheios do Espírito. Sim. Falaram em línguas, né? Novas línguas. Então assim, você vê um homem temente. Pedro, o que você tem que falar para nós aqui, ó? Nossa família. Sim. Aí você vê um outro exemplo, o carcereiro, né? Quando Paulo e Silas está ali na prisão, né? E o carcereiro ali, e as correntes se quebram, e o carcereiro fica desesperado e fala para Paulo, o que eu faço para ser salvo? Não é isso? Uhum. E aquele homem é cheio de Deus, aquele homem fala, encontrei o senso de vida. A pérola, e fala, vamos para minha casa. Sim. Aí onde ele sara as feridas de Paulo, e Paulo, aí a palavra de Deus fala que ali
né, todos foram batizados. Você vê, foram homens que levaram Jesus para dentro da sua casa. Olha só que fala no versículo Atos 16, 34, que eu estava lendo aqui. Olha só o que fala, 34, o que ele fala. Ele fala assim, ó: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos da sua casa, e todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glória a Deus. Olha que bênção. Pessoal, seu filho fala: mãe, eu creio em Deus. Mãe, olha que palavra, mãe, eu creio em Deus. Você vê, são homens que se posicionaram em fé e levaram Jesus, a palavra, para dentro da sua casa, e a sua casa foi alcançada. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, essa é a nossa missão. Levar Jesus para dentro da nossa casa, no modo de viver, no modo de pensar, no modo de agir. Esquece esse mundo. Esquece os valores desse mundo. Lá fora pensa assim, mas nós, filhos, somos cristãos. Nós pensamos assim. O casamento é assim. Não, mas nós somos cristãos. Nós seguimos a palavra. Nós seguimos a palavra. Acabou. É isso. Não é verdade? É isso que João Batista... Jairo leva Jesus para dentro da sua casa, né? E a filha é ressuscitada. Meu Deus, como precisamos fazer isso? Precisamos ressuscitar os nossos filhos. Como precisamos fazer isso? Nós precisamos converter o nosso coração. Às vezes, queridos, eu falo isso com todo temor. Eu falo isso sabendo que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa árdua. Mas o Senhor nos chama para essa tarefa árdua mesmo. Sabe o que eu sempre falo para os meus filhos? Tá difícil, filho? Então tá certo. Porque coisa muito fácil, pode saber que não tem valor. Não tem valor. Ficar no celular é fácil, ficar vendo... Isso, jogar um joguinho é fácil. Ficar deitado é fácil. Isso. Agora, ler uma coleção de livros ali é difícil. É difícil, então tá certo. Esse é o caminho. Fazer um reforço de aulas escolares. É difícil. Educar os filhos é difícil, mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Não é o caminho da facilidade. A palavra de Deus fala que é o caminho da porta estreita, o caminho de Deus. Glória a Deus. Não é verdade? É o caminho da porta estreita. Nós estamos na contramão desse mundo. Não se engane. As coisas não vão ser fáceis. Nós estamos lutando contra a maré, que nem fala, né? Mas é isso. Então nós precisamos educar e disciplinar. Os pais precisam ter uma consciência, converter mesmo o coração. Cada pai, cada mãe precisa converter o seu coração ao seu filho e saber, meu discípulo. Às vezes nós queremos, né? Eu queria fazer tanto algo para Deus, e às vezes você não se dedica à educação do teu filho. Poxa, o teu filho é a maior obra de Deus, é aquele que ele mais confiou nas tuas mãos. É o primeiro discípulo. É o primeiro discípulo. Se nós falharmos nisso, claro que nossos filhos, quando crescem, tomam as suas decisões. Não é verdade? Nós não podemos evitar, mas nós precisamos fazer tudo o que nos é possível. Nós vivemos num tempo em que os pais foram pegos de surpresa, com filhos totalmente afastados do coração dos seus pais. Isso estava sendo semeado há muito tempo. Isso vem de gerações. Isso, é por isso que a palavra de Deus diz: vigiem e orem. Então, quer dizer, não é só orar. Nós precisamos estar atentos. O que está acontecendo no mundo? Quais são os ataques desse tempo? Para que a gente possa combater. Discernir o tempo. Sim, combater. As armas, né? Então, esse é um tempo no qual realmente nós precisamos converter o nosso coração e falar assim, e não só com os filhos, talvez você não tenha, mas os seus filhos já está tudo certo, mas você tem netos, você tem crianças ao seu redor, essas crianças precisam de Cristo, elas, daqui 10 anos, elas serão, uma criança de 5, daqui passa 10 anos, passa muito rápido, ela já tem 15, eles serão a próxima geração da igreja, eles serão a próxima geração do Brasil. Como serão? Será que nós estamos fazendo o que nós temos que fazer? Será que nós estamos fazendo como João Batista, nivelando os corações? Nivelando, denunciando o pecado. Denunciando o Tanto pecado. Que a morte dele foi por uma denúncia, né?
né? Denunciando. Meu Deus, eu olho para esse texto aqui de Lucas capítulo 3, eu fico assim, ah, meu Deus, como nós precisamos fazer isso aqui. É esse tempo. Meu coração queima por causa disso aqui. Ele fala assim, prepare um caminho para a vinda de Deus, para a vinda do Senhor Jesus. Prepara o coração dos teus filhos para ele receber, né? Isso é, a disciplina, ela vai preparar o coração dos filhos. A disciplina, ela prepara o coração. Por isso que o Senhor fala de moesta, disciplina. Para que ele possa receber Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim, não é a minha mão que está encurtada, que não pode te alcançar, mas é os seus pecados que te afastam de mim, que colocam você distante de mim. Então, às vezes, os nossos filhos estão na igreja, mas nem sabe que são pecadores. Nem sabe que pecam. Continuamente. Como que você vai preparar disciplinando? Como que um coraçãozinho assim, ele vai receber o Senhor? Então, quer dizer, não é automático, porque não foi automático para João Batista. É verdade. Ele precisava pregar o arrependimento, não é verdade? Verdade. Não foi automático para João Batista e não será automático dentro da nossa família. É verdade. Nós precisamos estar até o pescoço comprometidos com a obra de Deus na nossa família. Glória Amém? a Deus. Glória aleluia. a Deus. Lê, agradece as pessoas que estão nos acompanhando. Se você quiser, deixe seu pedido de oração. Você que já deixou, nós iremos estar orando. Queremos agradecer a todos que compartilharam, Sim, a todos que nos acompanham. Né? Nós não vamos citar nome, são bastante pessoas, né? Podemos esquecer de alguém aí, tá? Né? Errando aí, né? Não falando o nome. Mas de tem alguém. várias pessoas, Várias nós agradecemos. Nós agradecemos. Né? Compartilhe essa live, né? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, nessa palavra, né? Poderosa, né? O Senhor mudou aí, né? Mas é a palavra de Deus, né? Era o que Deus queria falar conosco. Né? E nós vamos orar, né? Pelos pedidos de oração nesta noite, né? Que o Senhor venha, né, atender a sua oração, que o Senhor venha alcançar a sua família, né, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha transformar nesta noite. Então nós oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra, Senhor. Amém, Jesus. Oh, Senhor, como é maravilhosa a tua presença, nós Pai. Louvamos. Como é maravilhosa a tua palavra, Senhor. O Senhor sabe, nos ama, Pai. o Senhor sabe, ó Pai, o que o povo necessita. O Senhor sabe que o nosso coração necessita. O Senhor sabe que nós precisamos da tua disciplina, dos teus ensinamentos, Senhor. Pai, é a tua misericórdia, a tua palavra é a misericórdia, a tua palavra é o amor do Senhor que o Senhor deixou, ó Pai, nas Escrituras para as nossas vidas, Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Amém. Pai, nós pedimos, ó Pai, por esses pedidos de oração. Vá, ó Pai, a necessidade de cada um. Amém, Jesus. Ó Pai, vai provisão, de encontro, Senhor. Visita o coração dessa pessoa neste momento. Visita essa família neste momento, Senhor. Para esse lar que necessita de uma provisão, que necessita de uma cura, Senhor. Que a tua palavra venha florescer, que a tua palavra venha trazer frutos, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, os nossos lares, que o Senhor venha abençoar este canal, venha abençoar essa igreja, venha abençoar a liderança dessa igreja, a todos que estão empenhados nesta obra, Senhor. Abençoa todos que estão empenhados, a todos que estão designados nesta obra, porque essa obra é santa, essa obra é do Senhor, ó Pai. Amém, nós bendizemos Jesus. O teu santo nome. Aleluia. Nesta noite. Nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos a vocês todos que estão aí, né, nos acompanhando com a tua presença. Nós, né, bendizemos o nome do Senhor, que na semana que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma programação, mais um programa Resgatando a Família. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Um ótimo final de noite aí para todos. Amém.